Olá, queridos. Me desculpem aí, eu já havia gravado esse vídeo a respeito de Zacarias capítulo 1, mas foi necessário eu remover o vídeo porque eu constatei lá dois erros particularmente meus e também faltou um contexto histórico mais abrangente. Eu não fiquei satisfeito com o vídeo, por isso o removi. E ao fazer isso, é claro, dá trabalho, às vezes a pessoa está na metade do vídeo assistindo, etc. Mas foi necessário, e você vai entender por quê. Pelo menos quem assistiu o vídeo removido vai entender melhor esse assunto aí de Zacarias capítulo 1. Quem não assistiu, só vai ficar faltando ouvir o que eu falei naquela parte, né? Naquela gravação. Mas eu tenho certeza que se você ficar até o final da leitura aqui do capítulo 1 de Zacarias, você vai aprender bastante coisas novas e inclusive Deus vai nos dar acréscimos, né? Como eu obtive. Naquela gravação passada eu já sabia de uma coisa e mesmo assim eu omiti. Eu tinha na minha mente algumas coisas, mas eu não falei naquela gravação. E aí eu tive até conversando com o irmão Luiz, inclusive, do canal Reino Eterno. Ele também trouxe mais acréscimos a respeito do ponto, né? E eu juntei as minhas informações, as informações que o Luiz me passou, e mais algumas outras que o Senhor Deus me trouxe, por eu ter tomado aquela atitude, sabe? Poderia deixar daquela maneira o vídeo, mas eu não senti legal, não senti correto, né, da minha parte. Então fui lá e removi o vídeo. Então a gente está gravando novamente aqui para, como quem diz, fazer o melhor para Deus, né? Não importa a circunstância. Como eu estava atrasado e estou, então eu peço perdões para vocês aí. Vamos lá, leitura, né? Capítulo 1 de Zacarias começa assim. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Então, já no primeiro verso, o 8º mês. Quando é que é o 8º mês num contexto profético? Para quem vem nos acompanhando há algum tempo, sabem que o 7º mês está correlacionado com o livro do Apocalipse, ou o cumprimento da última semana profética do livro de Daniel, onde fala do final das 70 semanas, onde vários eventos vão se cumprir de forma estrondosa, né, e global. Então, quando os profetas estão mencionando o 7º mês, eles estão se referindo à última semana. Todo o cumprimento profético vai ser desfeito, né? O desfecho todinho deles vão se recair na última semana, isto é, 7º mês. Só que aqui o texto está dizendo que o profeta Zacarias recebeu a mensagem no 8º mês, um mês após o 7º. Se o 7º mês está apontando para a grande tribulação, o 8º mês tem que estar falando de uma coisa mais futura, né? Ou então, voltar no início. Então vamos lá. Isso voltar no início, quer dizer no requisito tempos determinados de Deus, né? Que o primeiro tempo determinado é Páscoa, ázimo e primícias, correlacionado com festas. Ou volta para as festas, ou dá continuidade no assunto escatológico, profético. Ok? Verso 2. O Senhor se irou ao extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornais para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 4. Não sejais como vossos pais, a quem clamaram os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem atenderam, diz o Senhor dos Exércitos. Vossos pais, onde eles estão agora? E os profetas, acaso podem viver para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus preceitos e estatutos que eu escrevi por meio dos meus servos, os profetas, não alcançaram os vossos pais? Sim. E estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nós e de nos tratar segundo os nossos mesmos caminhos e segundo as nossas próprias obras, assim eles nos fez. Resumindo aqui, né, o contexto. Então aqui essa primeira camada da parte do capítulo 1, Deus deu uma palavra de exortação para o profeta Zacarias. Foi uma palavra revelada no coração do profeta, e o profeta certamente profetizou, falou com os israelitas e escreveu para a gente. Uma exortação. Isto no 8º mês, né? Chegou o 8º mês, passou o 7º mês, chegou o 8º mês, Deus deu essa mensagem para o profeta. Uma exortação de que Deus
lhe enviara servos, profetas, lhes deu leis, estatutos, né? Lhes prescreveu todas as coisas que Deus queria que eles fizessem, mas eles não atenderam, não ouviram a voz do Senhor Deus. Pelo contrário, continuaram nos seus maus caminhos, nas suas más obras. E aí Deus pegou e executou o que está escrito no livro da lei, né? Se não obedecer, vai sofrer as consequências. E eles sofreram. E aí o último verso aqui, o verso 6, que ele é longo, né? Fala de 2 tempos, fala do final da fala do Senhor Deus, ao mesmo tempo uma resposta dos que restaram, aqueles que sobreviveram, os juízos e as ameaças que o Senhor Deus fez por meio do livro da lei, contra quem não o obedecesse. Então, quem conseguiu sobreviver, restou, foi salvo, deu ouvido à voz dos profetas, passou, sabe, conseguiu sobreviver. E aí eles disseram, é verdade, conforme nós fizemos, nós praticamos, o Senhor nos mandou a consequência do nosso pecado. Finalizou a exortação, ok. Aí vai entrar a visão, né? Aí vamos ver a data da visão. No 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Ok, então passou o 8º mês, veio o 9º mês, veio o 10º mês, no 10º, dá a entender que é 2 meses depois. Dependendo do tipo de pesquisa que você fizer, você vai encontrar várias datas correlacionadas ao 10º, né? No calendário português nosso, eles vão jogar isso para janeiro, fevereiro, como se já tivesse passado o ano. Em alguns calendários, em algumas pesquisas, você vai ver que vai apontar para o mês de dezembro ou mês de novembro. Isto é, 2 ou 3 meses após o 8º mês. Isto é, dentro ainda do mesmo ano, né? Melhor dizendo. Mas não está resolvido. Mas, a princípio, né, essa data não é relevante para nós. Não é. Vamos continuar lendo, então. Depois da data, né? Tive de noite uma visão. E eis um homem montado num cavalo vermelho. E estava parado entre as murteiras, que havia um vale muito profundo. E atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. E até aqui tá bom. Então aqui finaliza, abre aspas, finaliza-se uma leitura de um tempo onde o verso 9 vai entrar para uma outra, um outro momento, vamos dizer assim, né? Mas vamos tentar resolver primeiro o verso 8, né? O verso 7 falou da data, o verso 8 vai tratar da visão, onde se encontra um cavalo vermelho, um homem montado num cavalo vermelho, né? Um anjo, num vale muito profundo, e haviam cavalos junto com eles. Só que o detalhe é que são 3 tipos de cavalo. Cavalo vermelho, cavalo baio e cavalo branco. Cadê o cavalo preto? Então essa é uma das coisas, né, que está, como se diz aqui, está escondido. E na explicação abaixo, né, o anjo vai dizer que esses cavalos, esse anjo, essa visão que Zacarias está tendo, são cavalos, né? São mensageiros de Deus, são os que Deus tem enviado para percorrerem a terra. Mas e daí? E daí vamos ler o verso 9. Então eu perguntei ao meu senhor, quem são estes? E o anjo me respondeu, que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras, isto é, o anjo que estava no cavalo vermelho, e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Verso 11. E eles responderam ao anjo que falava, que estava entre as murteiras, e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que a terra toda está agora repousada e tranquila. Ok, até aqui está ótimo, né? Verso 11, a gente parou. Então, até o verso 11 está ainda dentro do contexto daquela exortação do início do capítulo, da qual Zacarias fez. Antes da visão, Deus deu uma revelação para ele, de exortação, sabe? Uma mensagem assim para pregação mesmo, né? Para ele entregar para o povo. Só que faltavam algumas peças, faltavam um montante tanto para o profeta quanto para nós. Aquela primeira exortação fala assim dos pecados do povo passado,
E lá fala do julgamento que Deus fez no meio deles, mas não falou quais são os julgamentos, quais foram as condenações que Deus fez e o que estava escrito no livro da lei que ocasionou Deus ficar irado ao extremo contra eles. E aí Deus dá a visão para o profeta Zacarias. E na visão ele vê o cavalo vermelho. O cavalo vermelho representa a guerra, né? Em todas as situações é guerra. E atrás desse cavalo vermelho tem os baios e os brancos, mas não está o cavalo preto. E aí, naquela fala de exortação, Deus fala, onde é que estão os profetas que entregaram a mensagem para os vossos pais? Eles não vivem para sempre. Onde é que estão os vossos pais, inclusive? Onde é que eles estão? O que aconteceu com eles? Pereceram, com certeza. E na explicação aqui de uma forma geral, os anjos são mensageiros. E esses cavalos é como se fosse uma representação dos profetas que percorreram a terra. Isto é, na primeira etapa, vamos dizer assim, da obra de Deus. Quando chega ali na época de Daniel, de Nabucodonosor, é como se tivesse fechado um ciclo de etapa de obra de Deus, e agora Deus quer começar um novo ciclo. Falar agora da vinda do Messias, que vai falar no contexto de Ciro, que vai, inclusive, falar lá do tempo da Grécia, né? Onde vai aparecer o império de Alexandre o Grande. Inclusive, os cavalos que estão no capítulo 6 vão sair de dois montes de bronze, que fala justamente do período da Grécia. E aí, o que acontece? Então, na gravação passada e em outros momentos, eu já falei que tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 6 estão falando da revelação dos 4 cavalos lá de Apocalipse. Só que, na verdade, estão, mas não é bem como eu pensava, ou como eu falei. Porque nas minhas colocações anteriores, eu olhava por esse capítulo 1 e o capítulo 6, jogava tudo 4. Só que, na verdade, não são 4 cavalos, e sim 7. São 3 cavalos no Antigo Testamento e 4 cavalos para falar no Novo Testamento. Assim como no contexto aqui, mais para frente, vai falar de 7 pedras, 7 óleos, sabe? Essas coisas relacionadas com o número 7. É justamente porque se os cavalos são mensageiros, e eles estão saindo, os mensageiros, a partir da Grécia, a partir da época do bronze, quer dizer que quem viveu antes da Grécia não teve pregação, não teve mensagem? E Deus não está falando que eles já percorreram a terra? Então os 3 cavalos percorreram a terra, executaram a pregação e inclusive trouxe o juízo que seria necessário para aquele tempo. Quem ouviu escapou, quem não ouviu foi condenado. Então trouxe o juízo, aconteceu todas as coisas. É como se e é exatamente, não como. Eu estou falando é como, mas olhando para o Apocalipse que está no futuro, é imensamente maior do que o Apocalipse da época de Jeremias, Daniel, Ezequiel e o próprio Zacarias aqui, que eles viveram, que eles passaram. Então eles atravessaram o Apocalipse, cujo anticristo deles foi o Nabucodonosor. Podemos falar que Nabucodonosor foi o cavalo verde, que a morte e o inferno segue aquele homem, sabe? Então Nabucodonosor é uma representação do cavalo verde, que é o último, sabe? Assim como lá no livro do Apocalipse, o cavalo verde é o último foi Nabucodonosor, correto? Compreende? Então, no período passado, esses 3 cavalos percorreram. Pode ser que o preto estava junto, mas Deus não quer revelar aqui, não sei. Eles percorreram e executaram. E aí toda a terra está tranquila e sossegada, aparentando aqui um descanso para o milênio. Só que no contexto de Ageu, Zacarias, Neemias, Esdras e equipe, eles estão vivenciando uma bênção proporcionada por Ciro, do qual as profecias falavam que quando Ciro chegasse, haveria prosperidade, a casa do Senhor Deus seria edificada em Jerusalém, o povo ia viver sossegado, ia ser tranquilidade. Então teve uma certa paz na terra por um momento. Ou, parcialmente, né, proporcionada por Ciro, que é uma representação da tipologia de Cristo. Porque quem vai fazer isso efetivamente, globalmente, é Cristo. Trazer descanso, trazer tranquilidade para a terra, só Cristo pode fazer isso. Né? Só em Jesus a alegria, a paz e a tranquilidade. Mas Ciro proporcionou por um tempo para eles. Mas por causa do pecado, eles não conseguiram manter aquela paz, aquela segurança. Então Deus usa o profeta Zacarias para falar de novo que vão sair cavalos de novo a percorrerem a terra, isto é, profetizar de novo, trazer a mensagem novamente para o povo arrepender. E dentro da mensagem, Deus mostra que alguns arrependem e outros não vão se arrepender. E o castigo vai vir por meio dos cavalos. Vocês estão me entendendo? Que essa primeira parte histórica ela é importante a gente entender que houve
um cavalgar dos 3 primeiros cavalos até a época de Ciro. Ciro foi quem, abre aspas, né? Até serve para falar que ele veio montado em um cavalo branco, trazendo ali, sabe, alegria para o povo, liberdade para o povo, libertando os prisioneiros, etc. Mas não finda em Ciro, né? Ciro passa, vem a Grécia passa, vem Roma, Roma passa. Estamos vivendo o tempo da Assíria, né? Mas ainda vai passar, vai vir o tempo da Babilônia, que é o anticristo, sabe? O 8º rei e tudo mais. Vai passar. E vai chegar a época do verdadeiro cavalo branco, do verdadeiro Ciro, que vai trazer uma tranquilidade para essa terra, um descanso para essa terra. E no contexto aqui histórico, e o início do capítulo, que falou que Deus se irou ao extremo, ele ficou irado. E essa ira não acabou aqui. Deus se sentiu satisfeito momentaneamente ao trazer juízo para os israelitas, para os judeus, para quem pecou contra ele, mas mesmo assim existem coisas que estão no livro da lei que não foram cumpridas e que a ira de Deus ela está só apenas camuflada ou escondida. Em algum momento ela vai exteriorizar, porque é algo falado na palavra que tem que ter cumprimento, como por exemplo o descanso da terra de 7 em 7 anos, que os israelitas deveriam ter praticado. Isso eu vou falar daqui a pouco, tá? O descanso da terra que seria de 7 em 7 anos, que vai dar uma conta de 7 vezes 7, vai dar dia 49. Do dia 49 vai apontar para 490 anos, sabe? Vai apontar para o contexto das 70 semanas, que vai findar no ano 500, que é o jubileu, né? O ano jubileu. Isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Ok. Então, encerramos aqui essa primeira parte falando, então, introdutória do capítulo 1 e do cavalgar dos cavalos que passaram, percorreram a terra e agora ela está tranquila, só que vão vir outros cavalos, logo mais na frente, né, no capítulo 6. Aí a continuação do texto a gente vai ler a partir do verso 2 agora, porque o anjo vai fazer uma pergunta bem cabulosa, sabe? A gente vai ler agora, então. Olha só que interessante, que cabulosa. Há um interrompimento brusco da parte do anjo, enquanto os próprios anjos estavam respondendo que nós já percorremos a terra e ela está toda sossegada e tranquila. Aí, de repente, olha o que acontece. Eu vou ler o verso inteiro, né? Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém? Você percebe que os outros anjos haveriam, os mensageiros, né? Dos quais haveriam de percorrer a terra, já percorremos a terra. Ela está toda tranquila. Aí, de repente, outro anjo interrompe a fala deles. Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades assoladas de Judá, contra as quais está indignado já fazem 70 anos? Como que é isso? Deus já não, abre aspas, Deus já não acabou de falar que cumpriu a sua ira em cima dos que os desobedeceram, que foram para cativeiro? Lá do cativeiro do rei Nabucodonosor, Babilônia, Daniel, Ezequiel e Jeremias? Não foi falado? Não cumpriu-se? Já não estão em Jerusalém? Já não estão quase terminando o templo? Que ira é essa que Deus está irado contra Jerusalém? Que ira é essa contra as cidades de Judá? Eles não estão terminando o templo? Será que Deus já não perdoou eles? Lembra que isso aqui é uma visão, não é algo que está acontecendo dentro do contexto literal de Zacarias. É uma visão, onde Deus está levando ele a ver algo que aconteceria no futuro. É claro que Deus quis revelar o passado, marcou ali a linha do tempo e localizou o cavalo como sendo a época de Zacarias, né? Zacarias, o cavalo já percorreu a terra, já cumpriu sua missão. Só que vai ter cavalaria correndo de novo. Vai ter pregadores, vai ter profetas de novo, vai ter que profetizar de novo. Percebe? Então, é importante a meditação. Por que 70 anos? Qual a lógica? 70 anos, eles ficaram dentro do cativeiro. Acabou o cativeiro, acabou a ira, abre aspas, né? Tanto é que vem Ciro para cumprir isso. Quando se terminar os 70 anos, a minha cidade vai ser reconstruída, o povo vai ser liberto, vai ter alegria, vai ter prosperidade, a terra vai ficar tranquila, como Jeremias falou, sabe? Os outros profetas falam, o próprio Isaías. Mas e aí? Que ira é essa que Deus está irado aí contra eles? E o anjo está sabendo mais do que o próprio Zacarias? Senhor, até quando o senhor vai ficar irado?
sabe? Verso 13. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras. Então, o consolo ou é em Cristo, quando você recebe Cristo, ou é quando as lágrimas são enxugadas dos olhos, tanto da igreja quanto dos que restarem deste povo. Vai vir consolo no milênio, literal, né, para todos. Se a pessoa receber Cristo, ok. É claro que a palavra do profeta vai trazer consolo, sim. Eu não estou descartando essa possibilidade, né? Porque senão a palavra de Deus não tem consolo. Se não tem consolo na palavra de Deus, onde que eu vou encontrar consolo? Então, existem várias formas da gente entender o consolo, né? Mas Deus respondeu, então, com palavras boas e com consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse, ainda assim, clama. Ainda assim, diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado. Elas agravaram o seu mal. 16. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. O cordel será estendido sobre Jerusalém. A Jerusalém não está sendo construída na época de Ageu, Zacarias, ou pelo menos o templo. Em seguida, Neemias não ia. Aliás, aconteceu de fato, em seguida, depois que o templo foi inaugurado, Neemias foi lá. A média aí de 80, 70, 80 anos depois desse episódio aqui, Neemias foi lá para reconstruir os muros e, claro, reconstruir a cidade. Tá? Ou seja, Deus está dizendo, a minha casa será nela edificada, né? Em Jerusalém. Só que, qual casa? Porque a casa de Deus foi o primeiro que foi edificado. Por Neemias, Ageu, Zacarias, Esdras, Zorobabel, Josué. Já estava quase pronta a casa. Só que ele está dizendo que lá no futuro minha casa vai ser edificada em Jerusalém. E não é igreja. Porque a igreja começa antes de Zacarias e Ageu existir, inclusive, né? Igreja mesmo, corpo de Cristo, começa antes, né? Não tem como o corpo de Cristo iniciar-se a partir da primeira vinda dele. O corpo dele já existe desde Abel. Vem vindo sendo formado. Como Paulo fala em Romanos 11. Nós, gentios, como gentios, estamos sendo enxertados na boa oliveira, que já existe. Isto é, a boa igreja, a igreja verdadeira. Ela já existe, nós estamos sendo enxertados por causa que outros estão sendo cortados. Mas aqui não está falando então da igreja. Ó, minha casa vai ser em Jerusalém, no futuro. Que seria a igreja. Mas a igreja já é casa dele, porque a igreja já iniciou-se antes. 17. Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará a Sião, e ainda escolherá a Jerusalém. Clama outra vez. Quer dizer que já teve um clamor anteriormente. É óbvio que os 3 primeiros cavalos que percorreram a terra já clamaram. Jerusalém será escolhida. Deus vai morar em Jerusalém. Deus vai edificar a casa dele lá em Jerusalém. E de fato, Ageu, Zacarias, Neemias, Esdras estão edificando e estão construindo a casa de Deus. Só que dentro da construção, Deus já profetiza uma nova construção, porque aquela haveria de se acabar. E de fato, não demorou muito tempo. Essa edificação veio abaixo, depois veio Herodes, deu uma embonecada nela, deu uma reformada, aumentou, mas não subsistiu. Nos anos 70 foi destruída. Hoje não existe templo lá, mas na grande tribulação vai vindo de novo. Uma nova inundação sobre essa cidade. Depois dessa inundação de destruição que vai acontecer nesse território, aí sim, minha casa será edificada lá, minha casa. Porque lá vai ter descanso, porque lá vai ter alegria, lá vai ter prosperidade. Para aquela época, porque no nosso período não teve cumprimento nisso. Teve, mas é parcialmente, né? Só tira gosto, só aquela beliscadinha de leve. Beleza, queridos? Né? Então vamos lá agora, vamos trabalhar um outro contexto agora, uma outra ideia. Então a gente viu aqui os versos onde falam das palavras boas e consoladoras, que Deus respondeu para a pergunta do anjo, a pergunta que foi cabulosa, 70 anos. 70 anos se passaram, mas onde é que eu vou me encaixar com esses 70 anos agora? Para entender a mensagem a qual o anjo está falando. Então vamos lá.
Eu vou lá primeiramente, eu quero falar lá em Levíticos, capítulo 25. Ó, Levíticos 25, versículo de número 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés, no monte Sinai: Fala para os filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos dou, e então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semeará no teu campo, e 6 anos, e depois de 6 anos, podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Verso 4. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás no teu campo, nem podarás a tua vinha. Verso 5. O que nascer de si mesmo na tua terra serão, na tua seara, não cegarás, isto é, você não vai fazer colheita. E as uvas da tua vinha não será podada e não se colherá. É ano de descanso solene e será para toda a terra. Verso 6. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento. A ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, o estrangeiro que peregrina contigo. Então vamos entender essa primeira parte. Então Deus está falando aqui de uma lei perpétua, né? Uma lei perpétua, primeiramente entendendo isto, e profética também, que de 7 em 7 anos a terra deveria descansar. Durante 6 anos você semeia, você mete a picareta, a foice, o enxadão, você poda, você tira a colheita, você alimenta, você faz comércio, você vai dar o dízimo, você vai fazer de tudo nessa terra. Só que no 7º ano, durante aquele ano todinho, essa terra precisa descansar. Não vai semear, você não vai podar. E a terra em descanso, por si só, ela vai produzir, porque a terra ela não para de produzir, né? A terra ela é próspera e ela está atendendo uma ordem que foi dada lá no Gênesis, né? A terra produz as sementes, a terra produz árvores, a terra produz coisas que sirvam para alimento para o homem, e é uma variedade de coisas que Deus criou e a sua palavra não para de frutificar. Então a terra, por si só, naturalmente, ela vai produzir quando a terra está em descanso. E aquilo que produzir vos será por mantimento. E o interessante é que esse mantimento, na boca dos profetas e entendendo a profecia, que é o período do milênio que vai estar acontecendo isso, haverá uma fartura, uma abundância tremenda na terra. Porque ela vai dar fruto, né, naturalmente, porque ela de fato vai estar descansando. Isto é, ela vai receber aquele descanso que Deus falou que haveria, que quando ela descansasse por um ano inteiro, sem ninguém mexer com ela daria fruto em abundância. A cada tempos em tempos, é claro, entendendo, né? Não é no 7º ano, já no descanso ali daquele 7º ano, que vai ter uma colheita de abundância de coisa natural que saiu da terra. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que de 7 em 7 anos, trabalha 6, descansa 1, trabalha 6, descansa 1, trabalha 6, descansa 1, 7 vezes 7 dá 49. Aí você multiplica, vezes 70, vai para 490, e vai aumentando, sabe? Ao longo da história. Então, esse descanso vai proporcionar no futuro para a terra uma frutificação que vai sair dela naturalmente, porque ela descansou corretamente como Deus lhe ordenara. Ok? Verso 7. E ao teu gado e os teus animais que estão na terra, todo o seu produto será por mantimento. 8. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias dos 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, de 49 dias, ele já pulou para 49 anos. Veja que vai aumentando. Então, no 7º mês, você vê que do 49 já foi para o 7º mês, que é profético, que eu tenho falado bastante aqui. No dia 10 do mês, farás passar trombeta vibrante na terra, toque de trombeta. No dia de expiação, vinda de Cristo, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º. Então, do ano 50, ele já pulou para o ano 500. Percebe? E proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão, e a cada sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis. Então, esse jubileu aponta para a vinda de Cristo. Não pode se semear, nem fazer colheita. E o que dele nascer por si mesmo, nele vocês colhereis as uvas das vinhas não podadas. Porque é jubileu. Santo será para vós outros o produto do campo, comereis. Neste ano, isto é, no ano jubileu, tornareis cada um para a sua possessão.
Quando venderdes alguma coisa ao seu próximo, comprar sua mão, o teu próximo, não oprimas o teu irmão. Aqui agora ele vai terminar aqui o contexto do capítulo falando de leis com relação, não só do jubileu, mas vai ter a lei do escravo, a lei do comércio, a lei de várias coisas, sabe? Explicadas, né? De forma que, como é que fala? Nas cartas do Novo Testamento, algumas coisas a gente consegue entender e conectar. Que os apóstolos trouxeram as informações, né? Das quais nós precisamos praticar. Mas ainda não é o ano de jubileu, mas a gente deve se santificar e começar a praticar essas coisas. Porque quando chegar essa época, a gente vai estar treinadinho, né? E bem preparado para isto. Ok, então esse contexto aqui das 7 semanas, né, de 70 anos, ele é um contexto profético, que fala da vinda de Cristo. E a conta que mais se faz é o 70, né? 7 vezes 7, 70. 49 que vai dar o 7 vezes 9, 49, que vai, como é que se diz? Em semanas de ano, vai nos proporcionar 70 semanas, vão ser igual a 70 semanas. E Deus, em vez dele falar 70 semanas, ele fala 70 anos. Só para fazer referência, sabe? É uma linguagem que o Senhor Deus usa para falar do tempo do fim. Da primeira vinda de Cristo, ele traça uma linha do tempo e ela termina quando termina os 70 anos, quando termina as 70 semanas de anos, né, proféticas. Isso que eu vou tentar passar para vocês agora. Então a gente acabou de ver aqui Levíticos 25, uma pequena parte, né? Se fosse para levantar um estudo aqui, preparar assim, pegar uma calculadora, pôr na lousa, sei lá, na mente até precisa ser ter uma mente treinada. Eu não tenho a mente treinada para trabalhar uma calculadora aqui, ficar falando 7 vezes 7, vezes 7, 49, vai indo, sabe? Essa multiplicação ela é bem complexa para mim. Eu consigo falar dela, porque eu sei da sequência e o desfecho. Mas se for falar para você, ó, como é que é o início e como que ela termina e o meio dela, aí eu precisaria de uma lousa para explicar isso para vocês e para fixar isso na minha mente também, inclusive. Ok. Então vamos lá. Então agora eu quero pegar um texto aqui que está lá em Isaías 23. Um trechinho, na verdade. Vou ler 2 versículos. Eu vou ler 2 versículos aqui, ó, que diz assim, ó. Naquele dia, Tiro será posta por esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei. Mas no fim dos 70 anos, dar-se-á com Tiro o que consta na canção da meretriz. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz. Entrega ao esquecimento, canta bem, toca e multiplica as tuas canções, para que se recordem de ti. Findando os 70 anos, o Senhor atentará para Tiro, e ela tornará o salário da sua impureza, e se prostituirá com todos os reinos da terra. E o ganho do salário e a sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão entesourados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor, para que tenham comida em abundância e vestes festivas. Ou seja, esse capítulo 23 aqui, por exemplo, se você ler ele todo, eu li só um trechinho, só o finalzinho, né? Mas se você pegar ele todo, você vai se deparar com frases que acontecem lá no capítulo 18 de Apocalipse, quando está falando da prostituta meretriz. E, inclusive, lá no capítulo 18 de Apocalipse, os gansos estão fazendo uma zoada ali. Inclusive, lá no capítulo 18 de Apocalipse, tem um trechinho que Deus fala lá, o texto vai dizer lá, e Deus se lembrou da Babilônia, da prostituta, da meretriz, para lhe dar o castigo, né? Para lhe dar a sua paga. E Deus se lembrou dela. Então a gente não leu aqui que quando se completar os 70 anos, Deus se lembrará dela para lhe dar o salário, a recompensa daquilo que ela, da canção que ela rodeia a cidade, daquilo que ela fez, com os comércios que ela fez com todos os reinos da terra? Pois bem, então 70 anos literais, mas para falar de um fluxo, de um tempo, aonde Deus está falando, assim, numa linha do tempo de... Posso jogar aqui de pelo menos 3.000 anos, porque a época que Isaías está profetizando é quase 1.000 anos antes de Cristo. Aí vem Cristo, já passamos 2.000 anos, ou seja, está dando quase 3.000 anos de profecia, mas está falando 70 anos. E o finzinho aqui, ele está dizendo o quê? Que toda a recompensa, todo o lucro que essa meretriz conseguiu ajuntar em toda a terra, muito ouro, muita mercadoria, não vai ser guardado, não vai ser entesourado, mas sim vai ser dado ao povo santo, ao povo que estão perante o Senhor da terra.
Como a gente sabe que igreja não precisa dessas coisas, nem de vestes, nem de ouro, money, né? Grana, mas as nações que restam, o povo que vão repovoar a terra, vão receber todo esse ouro e toda essa prata, vai ficar para eles. Serão dados para o povo de Deus. E o povo de Deus, inclusive, vão ofertar lá no templo, com ouro e com prata. E mais para frente a gente vai entender melhor isso, né? Inclusive lá no capítulo 1 de Zacarias a gente leu que a terra de Judá, a cidade de Jerusalém ainda se encherão de riquezas. Porque Nabucodonosor veio e levou embora as riquezas. Esdras e mais a galera trouxe de volta as riquezas para Jerusalém. Não passou muito tempo, Tito e a galera ali no 70 anos depois de Cristo, da ascensão de Cristo, levaram de novo as coisas, os ouros, né, as coisas que tinham lá em Jerusalém, levaram embora. Está aí por meio das nações, né? A Deus dará. No tempo da grande tribulação não vai ser colocado de volta para a terra de Jerusalém, porque o que tiver lá ainda de restado dessa época vai ser levado de novo para cativeiro, como o próprio Zacarias fala. Mas no contexto de entrada para o milênio vai voltar para lá. Serão devolvidos essas coisas, né? Serão restauradas e dedicadas ao Senhor. Ok. Outro texto. O outro texto que vai estar lá no profeta Jeremias. Vamos ver aqui se é. É que eu estou com 2 profetas na mente. Jeremias capítulo 25. Jeremias capítulo 25 vai dizer assim. Eu vou ler a partir do verso de número 11. O capítulo é grande. Muitas coisas Deus está falando aqui. Eu quero pegar a partir do verso 11. Jeremias está profetizando contra o povo de Judá, contra os moradores de Jerusalém. E olha o que ele está dizendo. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Então, contextualizando aqui a mensagem. No início do capítulo ele vai falar, olha, Deus tem falado comigo constantemente, pessoal. Todo dia, já faz 23 anos que eu venho aqui, na frente do templo, no pátio, na praça, em tal lugar, naquele outro. Eu venho e falo para vocês, olha, Nabucodonosor está vindo. Nabucodonosor vai possuir essa cidade, vai destruir essa cidade, vai queimar ela. Vai levar todo mundo para cativeiro. Inclusive, outras nações vão sofrer dano nas mãos de Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor chegar, toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão o rei da Babilônia por 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor. Como também da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de muitos grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos, segundo as suas obras das suas mãos. Então vocês vejam que Deus está falando, né? Quando se completar os 70 anos, eu vou castigar a iniquidade do rei da Babilônia. Ao mesmo tempo, ele está usando o próprio rei da Babilônia para trazer juízo para a terra de Israel, para destruir Jerusalém, para levar o povo para cativeiro, colocar em escravidão outros povos, como o próprio Jeremias está profetizando aqui, por causa da ruindade, por causa do pecado que se agravou, né? Lá no capítulo 1 de Zacarias a gente viu que ele está um pouco indignado contra as nações que confiam na força do seu braço e se agravaram o seu mal. Ou seja, a medida do pecado delas subiu, né? Então Deus está usando Nabucodonosor para punir Israel e essas outras nações. Mas não para por aí. Verso 15. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel. Toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele todas as nações, as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei por meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor tinha me enviado. A Jerusalém, a cidade de Judá, aos seus reis, aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto e assobio e maldição, como se vê hoje. E a Faraó, ao rei do Egito, aos seus servos, aos seus príncipes e todo o seu povo, a todo o misto de gente, a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, Gaza, Ecrom, o resto de Asdote,
a Edom, a Moabe, aos filhos de Amon e a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom, aos reis das terras da além do mar, Dedã, Temã e Bus, e todos os que cortam os cabelos em tempos, nas épocas de têmporas, dos reis da Arábia, de todos os reis de mistos de gente que habita no deserto, e todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, que é o Irã hoje, e a todos os reis da Média, e todos os reis do norte, de perto, os de longe, um após o outro, e todos os reinos do mundo, sobre a face da terra, e depois de todos eles, ao rei da Babilônia. Você vê que tem uma linha do tempo aí. Então, Deus vai fazer com que as palavras de Jeremias se tornem um cálice da mão do Senhor, que é a ira, que ele está indignado com o furor. Então, vamos pegar aqui como exemplo Gaza, aos reis de Gaza. Então, na época de Zacarias, a pessoa que estava reinando no país de Gaza, estado de Gaza, não sei se eu posso falar país, né, porque é pequenininho ali, território pertencente a Israel, inclusive, Gaza, teve um rei. Passaram um século, veio outro rei, o cálice da mão que Jeremias, espiritualmente falando, pegou da mão do Senhor e enviou para as nações, o próximo rei vai beber. O outro, um após o outro, e vai indo, até chegar a segunda vinda de Cristo. Isso com Gaza, com Asquelon, com Israel, com Arábia, Turquia, com seja qual for a nação. Todos os séculos vem vingança da parte do Senhor Deus, no caso, a ira. Não conforme está lá em Apocalipse, mas algum tipo de pecado, de consequência vem sobre esses reis. E o seu povo, é claro. Então veja que esses 70 anos que Jeremias está falando aponta para a volta de Cristo. 70 anos, mas esticando o tempo, né? É uma linguagem que Deus está usando para falar assim, da volta dele, né? É como se Jesus, né? Zacarias tem uma visão. Vou simplificar aqui. Zacarias tem uma visão e Deus fala para ela: Zacarias, tá vendo? Você quer meu filho, é Jesus. Ele vai voltar para essa terra daqui a 70 anos. Daqui a 70 anos ele vai voltar aqui. Entende? Daqui a 70 anos eu vou morar aqui. Deus vai vir morar aqui nessa cidade daqui a 70 anos. Porque é uma linguagem profética, né? Para falar de milênios aí. Percebe? Então eu acho que até aqui tá bom, né? O capítulo é grande, dá para falar mais coisas aqui ainda. Então, queridos, então essa linguagem de 70 anos que Deus está falando, inclusive ali nos evangelhos, você vai ver que Jesus dá uma comissão para os 12 apóstolos escolhidos, né? Para eles irem expulsar demônio, curar enfermo, deixar a paz na casa da pessoa, dizer que o reino está próximo, faz isso, faz aquilo outro. Mas quando chegar um tempo, as pessoas vão perseguir vocês, né? Fujam da cidade, vão para outra. Se aquela cidade não receber vocês, sacuda o pó da poeira, vai para outro lugar, foge. E ele vai falando, e vai falando. Chega uma hora que ele começa a falar da última semana. Sabe? Ele começa a falar da última semana. Ou seja, até no envio dos discípulos, ele já dá um contexto falando de milênios ali. Tem coisas que não aconteceu com os discípulos, mas que vai acontecer com pessoas que estarão vivendo no período da grande tribulação. Sabe? Sua mãe vai entregar você, sua esposa vai entregar você, seu filho vai entregar, sabe? As pessoas próximas de você vão te entregar. E você vai ser preso, você vai ser condenado, você vai ser levado à presença de rei, de governador, etc. Sabe o contexto que ele usa? E lá também em Lucas, capítulo 10, no envio dos 70, ele envia 70 discípulos, de 2 em 2. E quando você soma tanto Lucas 10 quanto Mateus, acho que é Mateus 10 que eu acabei de citar aqui, né? Que tem ali o envio dos discípulos. Quando você soma uma coisa com outra, você vai perceber que, o fim das contas, é como se Jesus estivesse falando para os 70 e para os 12. Olha, vai e faz o que eu estou falando, certo? Só que vocês não vão terminar todo o trabalho até que eu volte. São 70 discípulos. Será que 70 discípulos vão subsistir até a vinda de Cristo? São 70 discípulos para falar de 70 anos que apontam para a volta dele, que são 70 semanas, né, proféticas, sabe? Uma linha do tempo estendida também. E ali ele fala coisas que vão acontecer só na última semana, não aconteceu com eles, sabe? Então, tá recheado de contextos com o número 70 para falar de um tempo maior. Amém, queridos? 3 cavalos vai primeiro, depois vem 4. Os 4 eu não falei ainda, porque está no capítulo 6. A gente vai chegar lá. Mas eu já dei uma pincelada, né? Que teve 3 primeiros cavalos que já percorreram a terra.
trouxeram parcialmente descanso e tranquilidade para a terra, mas esses cavalos haveriam de regressar novamente. Só que aí, ou melhor, partir novamente, não regressar, né? Partir novamente na companhia de um cavalo preto. Pode ser que o cavalo preto esteja aqui, sabe, escondido, né? Nessa parte que eles já percorreram. Mas os cavalos vão percorrer novamente, ok? E quando eles percorrerem, eles vão partir na época da Grécia, de Alexandre o Grande, porque eles saem de 2 montes de bronze, e o bronze aponta para a Grécia. Então é do período da Grécia que nasce a partida deles, né? Mas a partida deles, na verdade, é quando Cristo se manifesta. Malaquias teve uma participaçãozinha ali para anunciar a vinda de Cristo, né? Mas é somente para, assim, falar da vinda de Cristo. E Cristo, então, que representa, na verdade, esses 4 cavalos, né? Que é o Evangelho. Pregação do Evangelho, porque eles são mensageiros. Aí a segunda parte lá do capítulo 1 ainda de Zacarias, né? Que a gente não leu, que vai falar aí dos ferreiros e dos chifres das nações. Agora, do 18 ao 21, né? São mais 3 versos só que vai ler, né? Que na gravação passada eu falei de 4 tempos, mas ao assistir depois e meditar depois eu vi que não fazia muito sentido. Porque são 4 cavalos, melhor, são 4 chifres, né? Que vão se levantar no tempo do fim, que dispersam ajudar Israel. E esses 4 chifres, né? Deus vai levantar 4 ferreiros para amedrontar esses chifres, né? E eu coloquei sendo para cada época um chifre. Mas no fim das contas não dá certo, porque na época de Malaquias, sendo um chifre, as nações que viveram na época de Malaquias não foram amedrontadas, né? Num contexto profético, pelo menos. Então não faz sentido. As nações, que no caso Roma, na época da primeira vinda de Cristo, que ali seria o segundo chifre, segundo ferreiro, não faz sentido. Porque Cristo não veio para trazer medo para as nações. Ele veio para trazer a paz, o evangelho, né? Veio oferecer graça, sabe? Salvação. Até os próprios israelitas esperavam Cristo vindo como uma espada mesmo, né? Para deixar a galera com medo, os que estavam oprimindo Israel. Mas não foi assim. Então não ficou legal aquela parte da gravação. Por isso também o motivo de eu ter removido o vídeo e estar gravando novamente. Mas vamos ler aqui. Levantei os olhos e vi 4 chifres. E eu perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isto? E ele me respondeu, são os chifres que dispersaram Judá e Israel e a Jerusalém. Então são poderios, são nações poderosas que no nosso tempo, ou um pouquinho no futuro, vão se levantar contra Judá, né, contra a terra de Israel, de forma ferrenha mesmo, e contra o povo de Deus, inclusive, que vai dispersar o povo de Deus. E são nações ímpias que andam com o nariz empinado, inclusive, né? E que Deus está um pouco indignado com elas também. 20. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu perguntei, o que estes vêm fazer? E ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. E estes ferreiros, pois, vieram para amedrontar, para derribar o chifre das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para espalhar. Então, notem bem, isso fica mais bacana, não sei se é bacana a palavra que eu quero usar aqui, né? Fica mais maneiro eu usar o contexto do tempo do fim, porque são 4 ferreiros e não 7. Deus poderia falar que são 7 ferreiros, aí eu posso usar o termo, bom, é a igreja. Não que 4 não seja. Mas Deus quer usar a tipologia do número 4 para falar de 4 cavalos, sabe? Os 4 cavalos que vão sair dos 2 montes de bronze, da época da Grécia, que vão começar a cavalgar na terra, assim como os discípulos, quando eles saem para executar a missão que Jesus deu para eles, quando chega no tempo do fim, fica dificultosa a missão. Mas é ali que os sinais e prodígios vão aumentar também, né, para os discípulos, como está profetizado, né, em vários lugares. Então, os 4 cavalos também vão apontar para o tempo do fim, com mais força. Inclusive, os juízos, né, de Deus virão sobre a terra para punir a terra, inclusive fazendo uso dos 4 cavalos. Ali no livro do Apocalipse, inclusive. Então, os 4 ferreiros sendo levantados no tempo do fim faz mais sentido, porque é justamente no tempo do fim que levanta-se 2 testemunhas, e não 4, né?
mas para falar de um povo. Que esse povo está espalhado pelos 4 cantos da terra. Por isso são 4 ferreiros, né? Estão espalhados pelos 4 cantos da terra. Inclusive, tem relação com os 4 anjos, que ficam nos 4 cantos da terra e do céu, segurando os 4 ventos para que não soprem. Porque os 4 cavalos, os mensageiros de Deus, precisam terminar de assinalar na testa, isto é, imprimir na lei e no coração dos homens, a Cristo, a lei de Deus. Então, o ministério dos cavalos precisa ser levado até o fim, né? Aí depois os ventos são soltos. Aí acontece um monte de coisa, né? Mas o que eu quero dizer é, esses 4 ferreiros sendo levantados do tempo do fim, principalmente se você se lembrar de Ageu, que está junto com Zacarias, né? E Ageu fala, inclusive no tempo do fim, vou abalar o céu, vou abalar a terra, vou abalar isso, aquilo outro, e vou destronar as nações poderosas. Vou derrubar elas do trono. Deus fala, mas não fala como. Mas ele fala que vai destronar os reis. Vai acabar com a bagunça deles, né? Com o prazer momentâneo deles, vamos dizer assim, o poderio monetário deles. E também, inclusive, Ageu, no início ali, do capítulo 1, ele também fala que tá indignado com os próprios israelitas. Porque quando Ageu e Zacarias começam a profetizar, o povo estava onde? Eles estavam cuidando das suas próprias casas, não estavam nem aí para a casa de Deus, que estava parada, o templo estava paralisado, a construção, a edificação estava paralisada. Assim como hoje, né? A edificação da igreja, a verdadeira igreja, está paralisada, está por um tempo de dormência, não voltou aquela edificação que precisa ser feita, como está profetizado. Então o povo estava cada um cuidando das suas coisas. Deus levanta Ageu para falar, olha, vocês semeiam na terra, não colhe. Tudo que vocês fazem, o salário que vocês, toda a arrecada que vocês conseguem aí na força do braço, vocês não conseguem fazer muito. E quando sobra um pouquinho, Deus assopra e não sobra nada para vocês. A coberta não dá para cobrir direito. O prato de comida não enche a barriga. O copo de quentão ali, a limonada, sabe? Não mata a sede, não chega, sabe? Trazer prazer, vocês não conseguem ficar satisfeitos. Foi por causa que a minha casa está em ruína. Vocês não querem terminar minha casa, quer cuidar das coisas de vocês. As coisas de vocês estão priorizadas, enquanto as minhas coisas estão deixadas de lado. Por isso, o salário que vocês ganham, tudo que vocês fazem, não dá. E quando sobra um pouquinho, eu vou lá e assopro, acabo com tudo. Então eles voltam, segundo a repreensão de Ageu e Zacarias, para edificar o templo. Aí Deus começa a trazer mensagem, começa a avivar o povo, começa a dar visão para falar do futuro. E concernente esse futuro que estamos nós, né, vivendo, tem coisas que iriam acontecer, outras que já aconteceram, conforme foi falado pelo profeta. Inclusive essa dormência, né, esse sono. Então a gente não pode deixar de lado também a parte de Ageu, né? Que Ageu está ali, está junto. Se Ageu está falando que vai ter tremor de terra no tempo do fim, para destronar os reis, e Zacarias está falando que tem 4 ferreiros que vão deixar esses mesmos reis com medo, então eu preciso só somar um com o outro. Então tem coisas que vão estar em Ageu, não está em Zacarias, e tem coisa que está em Zacarias, não está em Ageu. Somando os dois fica mais coerente, né? Eu olhar para os 4 ferreiros que estão no tempo do fim, nos 4 cantos da terra, mas que são a igreja, que tem os 7 olhos, né? E os 7 olhos do Senhor, né? Que podem visualizar tudo que acontece nessa terra. Que essas 7 olhos também são 7 pedras, pedra colorida de 7 lados, que vai apontar para os 7 Espíritos de Deus, né? Os 7 chifres do Cordeiro que está lá em Apocalipse. E tem uma variedade de 7 para correlacionar. Beleza? Então, como eu estava falando para vocês, o profeta Zacarias não pode subsistir sem o profeta Ageu. Assim como o profeta Ageu não fica incoerente, né? Não encaixa, porque tem coisas que estão em Ageu, não tem Zacarias. O que tem Zacarias não tem Ageu. Então Ageu está dizendo que vai destronar os reis num período onde vai acontecer terremoto no céu, terremoto na terra. É claro que é uma forma de expressão de Deus falar ali, né? Vou abalar o céu e vou abalar a terra. Mais uma vez, né? Vou abalar o mar, inclusive. E é nesse período que se encaixa. Mas por que eu estou falando, então, desse período de tremor de terra, de abalar céu, de destronar os reis? É justamente nesse período que acontece o quê? É o período da grande tribulação, a quarta parte, a terça parte do sol perde a sua luz, a terça parte da lua, das estrelas, sabe? Muitas coisas acontecem na terra. E o que mais? Cristo vem,
sabe, dá uma boa saraivada de pedra, vamos dizer assim, nos marcados da besta. Mas mesmo assim, Deus cumpriu a sua ira? Será que ele está satisfeito com o julgamento, com o juízo que ele trouxe na terra? A igreja está nos ares com Cristo. Aí vem a sétima taça, para sacudir e acabar com tudo, sabe? As ilhas são removidas do seu lugar, sabe? Aquelas coisas que acontecem. Mas a gente sabe que, por um outro lado, existem os remanescentes, os que restam, as nações que restam, né? Tanto o público de Jerusalém, de Judá, públicos do território de Samaria, públicos do território de Edom, território de Gaza. Em vários lugares vai restar pessoas vivas para repovoarem a terra e dar continuidade no milênio, ou inaugurar o milênio, melhor dizendo. Só que a igreja está nos ares com Cristo, nas bodas, sabe? Celebrando ali e tal, né? Toda a organização do reino está acontecendo, mas na terra, porque as duas testemunhas profetizam por 1260 dias. A besta recebe a autoridade, né? Ali da própria besta, o seu trono, durante 1 hora. E tem poder para agir durante 42 meses, que é o mesmo tempo. 3 anos e meio para as duas testemunhas, 3 anos e meio para o pessoal da besta. 7 anos, fechou a conta. Cristo veio, arrebatou a igreja. Só que lá no livro de Daniel fala da bem-aventurança para aquele que chega a 1335 dias. Sabe? 1260 com 1260 não vai dar, a conta não vai fechar, sabe? Com 1300 e pouco não chega, chega com 1290. Para 1290 até chegar a 1335 faltam 45 dias. Esses 45 dias na Terra, o que as pessoas vão estar fazendo? Vão estar no deserto, vão estar em vários lugares espalhados na terra, no meio dos destroços, no meio sabe, da desolação total que aconteceu na terra. E aí agora o que o pessoal precisa fazer? Eles vão orar a Deus, vão clamar a Deus. Inclusive, vou conjecturar aqui, né? O arcanjo Miguel desce no início da semana para ajudar lá o povo de Israel, fazer coisas na terra, né? Depois, mais para frente, ele peleja com o anjo Gabriel, com Lúcifer, né? Ele é jogado para a terra. Eu sei que o arcanjo Miguel está na terra nesse período, onde acontecem essas coisas. Agora, eu não sei se é ele, mas um anjo está perguntando, né? Até quando, Senhor? O Senhor vai ficar irado? Porque já faz 70 anos que o Senhor está indignado contra Jerusalém e os moradores dela. Jerusalém vai estar destruída nesse período. O caos total vai estar estabelecido na terra. Deus está irado com quem? Com o povo? Ele já julgou o povo. Mas ainda existe a questão da terra ser descansada. Lembra que a gente passou lá em Levíticos 25? A terra precisa receber descanso. E daí? E daí que Deus precisa agora explicar para o povo, aprender, né, o que é o descanso da terra, de 7 em 7 anos. Ali está o anjo fazendo a pergunta cabulosa. Claro, o anjo. Por que o anjo está perguntando? Senhor, já fazem 70 anos que o Senhor está irado contra essa cidade. Por quê? Até quando vai isso? Então, se você reflete e joga isso para o futuro, trazendo aqui para a volta de Cristo, Cristo já veio, trouxe a igreja, ok. Mas e o pessoal que sobrou? Como que eles vão sobreviver? O que vai estar acontecendo na Terra? Ali, durante o período do deserto, inclusive, você sabe que vai ter nações que restam. Inclusive, dentro dessas nações que restam, vai ter um certo tipo de liderança que não é a igreja. Que em algum momento a igreja vai subir. Eles vão precisar de líderes ali, sabe? Esses líderes vão chorar, vão orar, vão buscar a direção de Deus. Para quem que eles vão perguntar, eu não sei, mas eles vão querer saber respostas. Até quando, Senhor, o Senhor vai estar irado contra essa cidade, contra esses lugares assolados? Aí sim faz sentido o anjo estar perguntando, porque ele sabe que é um período de desolação na terra, que precisa agora de uma restauração. Aí o Senhor traz uma resposta boa e consoladora para o profeta. Pensou a pessoa que estiver vivendo lá no milênio, que passou todo esse caos da grande tribulação, e ouviu uma resposta dessa: olha, eu estou empenhando, estou com grande zelo por Jerusalém. Eu voltei-me com misericórdia para Jerusalém. Aí faz sentido você ouvir e entender, poxa vida, Deus está empenhado, Deus está trabalhando por nós moradores de Jerusalém, nós moradores de Judá, nós moradores da terra que passou por calamidades. Estou zelando por Jerusalém com empenho. Voltei-me com misericórdia, porque agora eu vou trabalhar. Minha casa nela será edificada. Aí faz sentido. Agora Deus vai morar em Jerusalém, porque agora ele já prendeu o cachorro, sabe?
Aquelas coisas que aconteciam continuamente não vão mais acontecer. Amém, queridos? Eu queria só esticar mais um pouquinho aqui, mas está escurecendo e eu não trouxe a iluminação adequada, porque a gravação não estava prevista para esticar até a noite. Está escurecendo, o assunto está gostoso, mas eu preciso finalizar aqui. Mas eu acredito que eu consegui passar uma ideia para você, de que aqueles 70 anos que o anjo está fazendo a pergunta, ele já sabe a resposta, é claro. É pós um período de calamidade na Terra. Como a Terra sempre vem sofrendo, e sei lá se o anjo não sabe, né? Porque quando perguntam da vinda de Cristo, ele fala que nem os anjos sabem. Então o anjo não sabe do dia da vinda. Mas Deus fala dos 70 anos para dar uma dica, sabe? É uma dica, inclusive, tremenda, né? 70 anos. Daqui 70 anos eu vou resolver a questão. Daqui 70 anos vai ter alegria. Daqui 70 anos eu vou como é que fala? Vou me voltar para Jerusalém e vou ficar empenhado. Eu vou reconstruir a cidade. Vou fazer a minha casa ser construída nela. Porque as palavras são boas e consoladoras. Aí você pega o restante do capítulo 1, inclusive o capítulo 2, são só palavras de consolo e palavras que vão, tudo bom? E palavras que vão com certeza ser bem aceitas no coração das pessoas que estarão vivendo nesse período. Acabou de passar pela calamidade. Então elas vão falar, realmente faz sentido, né? Deus vai vir cuidar da gente, Deus vai morar com a gente, poxa, que alegria. Não mais dentro do homem, mas ele vai morar com a gente, cara. Já quer mais o quê? Deus morar conosco? Deus conosco, né? Tremendo. Deus abençoe, querido. Então, finalizando aqui o vídeo agora. Deus abençoe, um forte abraço. Não esqueça de curtir, compartilhar, inclusive pedir para quem você compartilhar assistir inteiro, para nos ajudar para a plataforma do YouTube não nos prejudicar no sentido de não editar. Beleza? Deus abençoe, um forte abraço. Fui.